Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos para a nossa terceira aula, né, de cinética química. Já fiz dois vídeos, né, duas videoaulas falando aí dos aspectos mais qualitativos da cinética química. Falei o objeto de estudo, né, da cinética química na primeira aula. Citei alguns exemplos, né, de reações rápidas e reações lentas que fazem parte aí do nosso dia a dia. A reação que está lá dentro do airbag, que é um dispositivo de segurança que nós temos nos automóveis. Falei da reação de formação da ferrugem, falei da teoria das colisões, dos fatores que afetam a velocidade das reações, catalisadores, concentração, temperatura. Então, se você não assistiu as duas primeiras aulas, assista, né, para entender esses aspectos mais qualitativos e tentar entender melhor, né, os aspectos quantitativos, que é a parte de cálculo, né, onde nós vamos tentar expressar a velocidade de uma reação, calcular, né, a velocidade de uma reação. Então, nessa aula 3, nós vamos falar de cálculo, né, de velocidade. Então, nós vamos para essa parte aqui, tá? Então, primeiro nós vamos falar, deixa eu colocar o apontador. Eu acho que vou fazer essa parte de cálculo de velocidade em dois vídeos, tá? Em duas partes. Então, essa aula 3 será a parte 1, que é essa, e a parte 2, tá? Então, primeiro nós vamos aprender a determinar a velocidade, que pode aparecer com o nome de taxa, tá? Ou rapidez. Então, taxa, rapidez, velocidade é a mesma coisa. De formação ou consumo, tá, de uma substância. Lembrando que quando eu falo de consumo, é de uma substância que está no reagente. Formação é uma substância que está no produto. Então, nós vamos calcular a velocidade de consumo, velocidade de formação, ou taxa de consumo, taxa de formação, tá? Essa velocidade ela vai ser determinada através de uma razão matemática, razão, uma divisão, né, entre a quantidade consumida ou formada pelo tempo. Essa quantidade consumida ou formada pode ser o número de mol, pode ser a massa, pode ser o volume ou a concentração molar, que é em mol por litro, tá? Sempre é dividido pelo tempo em que isso ocorreu. Então, matematicamente, dá para a gente deduzir essa fórmula, tá? V, que é a velocidade, vai ser a variação da quantidade. Essa quantidade, que é esse Q, ó, pode ser o número de mol, a massa, volume ou concentração molar, dividido pela variação do tempo. Esse triângulo aí é o que nós chamamos de delta, né? Ele representa a variação. Variação é sempre um intervalo, né? O final menos o inicial. E aqui está a denominação de cada um desses códigos aí na fórmula, né? V, velocidade, que eu posso chamar de taxa ou rapidez. Delta, que é a variação da quantidade, tá? E ΔT é a variação do tempo, né? As unidades de tempo que nós temos, horas, minutos, segundos, mas podem ser dias, anos, séculos, né? Tudo aí é unidade de tempo. E de quantidade, a unidade de mol, que é a quantidade, número de mol, grama para massa, ou os múltiplos também, tá, pessoal? Litro, metro cúbico, mililitro para volume, mol por litro, concentração molar. Então, uma fórmula bem simples, parecida com a fórmula lá da física, né? Para calcular a velocidade de um móvel, se divide a variação do espaço percorrido, né, pela variação do tempo, para expressar a velocidade média. Então, é uma fórmula que vocês já sabem trabalhar. Então, como exemplo, nós vamos considerar a reação, né? O gráfico e a tabela a seguir, que foram obtidos, tá, a partir de dados experimentais. Aqui eu tenho um pentóxido de dinitrogênio se decompondo em dióxido de nitrogênio e oxigênio. Essa equação já está balanceada, os coeficientes estequiométricos já estão aqui, né? Eu já expliquei estequiometria para vocês. Nas aulas lá de termoquímica, nós fizemos algumas questões que envolviam estequiometria, então tem que lembrar dessa parte. Aqui está o gráfico dessa reação. Aí aqui eu já quero que vocês entendam o seguinte, ó. Toda curva decrescente, que é essa curva que está em azul aqui, ó, sempre representa consumo da substância. Substância que está sendo consumida, ela sempre faz parte do reagente. O reagente é tudo, ó, que está antes da seta. Então a curva sempre é decrescente. Eu só tenho uma curva decrescente. Essa curva aqui então é do N2O5. E as curvas crescentes,
que essa curva em rosa e a curva em verde, são dos produtos. O que é produto numa reação? É a substância que está sendo formada, é o que está à direita da seta. Então, eu tenho essas duas substâncias no produto. Aí percebam que o NO2 tem 4 mols dele sendo formados, ó, e 1 mol do O2. O que quer dizer isso? Eu formo mais NO2 do que O2. Eu estou formando para cada um de O2 formado, eu estou formando 4. Então, a curva do NO2 tem que estar acima da curva do O2. Então, essa curva maior aqui, ó, com a inclinação maior aqui, é do NO2 e essa aqui é do O2. Então tem questões que eles só vão pedir para vocês determinar, né, fazer a associação das substâncias às curvas no gráfico. Então você só vai olhar isso. Curva decrescente é reagente, curva crescente é de substância que está no produto. Os dados podem aparecer no gráfico ou tabelados, como aqui, ó. Então aqui eu tenho as concentrações dos participantes e o tempo, né? Pode ser qualquer unidade de tempo. A concentração aqui está em mol por litro, ó. Perceba que do N2O5 a concentração está diminuindo, ó, em função do tempo. E do O2, do NO2 e do O2, ó, estão aumentando em função do tempo. Então, aumento na concentração indica que a substância é produto. Então, esses dois aqui são produtos, estão sendo formados. E esse aqui é o nosso reagente, tá? Eu sei que é reagente se eu estiver olhando os dados tabelados pela concentração sendo diminuída aqui, tá? É bem visual isso aí, mas tem que raciocinar um pouquinho, prestar um pouquinho de atenção para fazer essa leitura inicial, tá? Que tem questões que você não vai ter a reação, você vai ter que escrever a reação. Então, isso ajuda, essa interpretação ajuda você a identificar reagente e produto. Beleza? Tranquilo, né? Então, nós temos essa reação aí com esses dados experimentais que podem aparecer no gráfico, né, ou em curvas, né, ou então tabelados. Na nossa letra A aqui, está pedindo para determinar a velocidade média de consumo do N2O5 entre esse intervalo de tempo aí, ó, de 0 a 5 minutos. Eu coloquei a tabela aqui. Então, primeira coisa, eu vou identificar o reagente que ele quer, né, a substância, que é o N2O5, está aqui. E o intervalo de tempo, ó, 0 e 5. Então, ó, vou pôr V aqui, velocidade média de consumo aqui, pessoal, pode aparecer como taxa de consumo, a rapidez de consumo, tá? Então, ou simplesmente velocidade de consumo do N2. Entendido isso? Então, eu vou especificar o intervalo de tempo aqui, ó, é de 0-5, é de 0 a 5. Vai ser a variação da quantidade, vou pôr só ΔQ aqui, tá? Sobre ΔT. Nós já vimos essa forma. Variação é sempre final menos inicial. Nesse intervalo, o final é o 5 e o inicial é o 0. Então, ó, a concentração final nesse intervalo é 0,08. Então, vai ficar 0,08 menos a inicial, que é 0,112, dividido por 5 menos 0. Fazendo a continha aqui, vai ficar 0,08 menos 0,112. Isso aqui vai dar menos 0,032, né? Dividido por 5. Percebam que deu um valor negativo. E sempre, deixa eu escrever isso aqui melhor. Menos 0,032 dividido por 5. E sempre que a substância estiver no reagente, ela está sendo consumida. Então, a concentração, ó, ela vai diminuindo. Então, o resultado aqui ele vai ser negativo. Então, o resultado negativo indica consumo. Mas não tem sentido físico você expressar uma velocidade negativa. Para isso não acontecer, você sempre vai calcular a velocidade de consumo em módulo, tá? É só colocar duas barrinhas paralelas aqui, ó, tudo aqui dentro dessas barrinhas. O que quer dizer isso? Que quando você tirar isso aqui de dentro, se tiver negativo, vai ficar positivo. Vocês já viram isso lá na matemática. Isso aqui dividido por isso aqui vai dar 0,0064. Então, nesse intervalo de tempo, de 0 a 5, eu vou pôr assim, ó, V N2O2, O5, né?
Aqui eu só estou identificando a substância que eu estou calculando a velocidade. No intervalo de tempo que está aqui em cima, vai ser 0,0064. Qual que é a unidade? Unidade de concentração, mol por litro. Dividido por qual que é a unidade de tempo que está aqui? Minuto. Então, mol por litro por minuto. O que quer dizer isso? Que a cada minuto está sendo consumido porque essa substância está no reagente, nós vimos, 0,064 mol por litro. Então tá aí a velocidade de consumo do N2O5 nesse intervalo de tempo. Na letra B, ele também pede a velocidade de consumo do N2O5, só que em outro intervalo, ó, de 5 a 10. Então é aqui agora, ó, de 5 a 10. Percebam que de 5 a 10, agora aqui eu vou mudar. Ó. De 5 a 10, o tempo inicial e a concentração inicial é no 5 e o final é no 10. Mudou o intervalo. Então aqui, ó, velocidade no intervalo de 5 a 10. Aqui eu só estou especificando, tá? Vai ser a variação da concentração sobre a variação do tempo. Lembra que tinha aquele colchete aqui, o que estava dentro do colchete? Se não quiser colocar, não tem problema, tá? E aqui, ó, eu já vou colocar as barrinhas que indicam módulo, tá? Que eu só vou expressar o resultado positivo. Então, variação da concentração no tempo 10, quanto que vale a concentração? 0,056. Menos no tempo 5, a concentração é 0,08. Dividido por 10 menos 5. Final menos inicial, né? 0,056 menos 0,08 dá 0,024. Aqui eu esqueci de pôr o módulo, né? Aqui é negativo e tem que pôr o módulo. Dá menos 0,024. Dividido por 10 menos 5, 5. Vou tirar as barrinhas, então eu vou colocar só o resultado positivo. Isso aqui vai ser 0,0048, né? 0,48. Então, velocidade de consumo do N2O5 vai ser 0,0048 mol por litro por minuto. Para fazer a unidade da velocidade, eu olho as unidades da concentração e do tempo, né? Por que mudou a velocidade? Porque o intervalo de tempo mudou. E nesse intervalo de tempo, o consumo foi diferente. Ele não é um consumo linear. Em cada minuto vai consumir ou formar a mesma quantidade. Tem vários fatores que vão alterando a velocidade no decorrer da reação, né? Então a velocidade ela vai mudando, beleza? Então, em dois intervalos de tempo diferentes, eu tive dois valores de velocidade. Beleza, pessoal? Fiz dois exemplos aqui com vocês, aplicando aquela formulazinha. Fiquem atentos aqui que quando for consumo, o resultado vai ser negativo, porque a concentração vai diminuindo. Só que a velocidade negativa serve para você perceber que o significado para nós é que é a consumo, mas nós não expressamos velocidade negativa, né? Então você coloca essas barrinhas aqui, que é o módulo, para expressar o valor positivo. Ou então, se você esquecer de colocar o módulo, que são essas barrinhas, quando chegar lá no final, você viu que deu negativo, multiplica o resultado por menos 1, que ele fica positivo e está tudo certo, tá? Na próxima aula eu vou fazer mais exemplos com vocês. Vamos parar essa aula por aqui. Até mais e um abraço.